Padre descobre algo e cancela a cerimônia de casamento dizendo: "Não posso permitir esta união." Esse ato inesperado surpreendeu a todos. Antes de ouvir essa história emocionante, não esqueça de se inscrever no canal. O sol da manhã iluminava as ruas de São Paulo, prometendo um dia perfeito para uma cerimônia de casamento. Padre Antônio, um homem de meia idade com olhos gentis e cabelos grisalhos, ajustava sua batina enquanto se preparava para sair de sua modesta residência. Ele sorriu, pensando na alegria que estava prestes a testemunhar na Catedral da Sé, onde uniria Mariana e Ricardo em matrimônio. Mariana era uma jovem arquiteta de 28 anos, conhecida por seu sorriso radiante e olhos cor-de-mel que pareciam iluminar qualquer ambiente. Ricardo, um empresário bem-sucedido de 32 anos, era admirado por sua determinação e carisma. O casal havia se tornado querido na paróquia nos últimos meses, durante os preparativos para o grande dia. Padre Antônio pegou sua Bíblia, colocou-a cuidadosamente em sua pasta de couro gasto e saiu para a rua. O trajeto até a catedral era curto, mas ele gostava de fazer o percurso a pé, aproveitando para cumprimentar os fiéis e observar a cidade despertar. Enquanto caminhava, seus pensamentos vagaram para o sermão que havia preparado. Falaria sobre o amor, a confiança e o compromisso, temas que considerava fundamentais para um casamento feliz e duradouro. Mal sabia ele que esse dia testaria profundamente suas próprias convicções sobre esses valores. Ao virar uma esquina, algo chamou sua atenção. Um carro esportivo vermelho estava estacionado de forma desajeitada, meio subido na calçada. Padre Antônio reconheceu imediatamente o veículo. Era o de Ricardo. Preocupado que algo pudesse ter acontecido com o noivo, ele se aproximou para verificar. O que viu pela janela do carro fez seu coração apertar. Ricardo estava lá dentro, mas não estava sozinho. Nos braços dele estava uma mulher que definitivamente não era Mariana. Os dois se beijavam apaixonadamente, alheios ao mundo ao seu redor. Padre Antônio sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. A cena diante dele era inequívoca. O noivo, a poucas horas de seu casamento, estava traindo sua futura esposa. O sacerdote fechou os olhos por um momento, tentando processar o que acabara de testemunhar. Quando os abriu novamente, viu Ricardo saindo do carro ajeitando a gravata. O noivo congelou ao ver o padre parado ali, seu rosto empalidecendo instantaneamente. "Padre Antônio", gaguejou Ricardo, eu posso explicar." O padre ergueu a mão, silenciando-o. Sua voz, normalmente calorosa e acolhedora, saiu grave e triste. "Ricardo, o que você está fazendo?" "Mariana o espera na igreja, confiando em seu amor e fidelidade." Ricardo baixou os olhos, a vergonha evidente em seu rosto. "Foi um erro, padre. Um momento de fraqueza. Por favor, não conte a Mariana. Isso a destruiria." Padre Antônio sentiu o peso da situação sobre seus ombros. Como homem de fé, ele acreditava no poder do perdão e da redenção. Mas, como alguém que prezava a verdade e a honestidade, a ideia de permitir que Mariana se casasse sem saber a verdade o perturbava profundamente. "Ricardo", disse ele finalmente, "você precisa ser honesto com Mariana. Ela merece saber a verdade antes de fazer seus votos diante de Deus e de todos." O noivo balançou a cabeça freneticamente. "Não posso, padre. Isso arruinaria tudo. Por favor, entenda. Foi um erro que nunca mais se repetirá." Enquanto Ricardo implorava, a mulher no carro saiu discretamente, desaparecendo rapidamente pela rua. Padre Antônio a observou partir, sentindo uma mistura de compaixão e desaprovação. "Filho", disse o padre colocando uma mão no ombro de Ricardo, "o casamento é baseado na confiança e no respeito mútuo. Começar uma união com uma mentira dessa magnitude, isso não é justo com Mariana nem com você mesmo." Ricardo pareceu considerar as palavras do padre por um momento, mas então seu rosto se endureceu. "O senhor não entende, padre. Há muito em jogo. Famílias, negócios, reputações. Não posso simplesmente jogar tudo isso fora." Padre Antônio sentiu seu coração pesar ainda mais. A situação era mais complexa do que imaginava inicialmente. Não se tratava apenas de um caso de infidelidade, mas de uma teia de expectativas e pressões sociais que Ricardo claramente sentia.
Vou para a igreja agora, disse Ricardo, ajeitando o terno. Por favor, padre, não diga nada. Prometo que serei um bom marido para Mariana. Isso nunca mais acontecerá. Antes que o padre pudesse responder, Ricardo entrou no carro e partiu, deixando o padre Antônio sozinho com seus pensamentos turbilhados. O sacerdote retomou seu caminho para a catedral, cada passo pesando como chumbo. Ao chegar à imponente Catedral da Sé, Padre Antônio foi recebido pela agitação típica que precede uma cerimônia de casamento. Decoradores davam os últimos retoques nos arranjos de flores, músicos afinavam seus instrumentos e convidados começavam a chegar, vestidos em suas melhores roupas. No centro de toda essa atividade estava Mariana, radiante em seu vestido de noiva. Ela sorriu ao ver o padre e correu para cumprimentá-lo, seus olhos brilhando de felicidade e expectativa. Padre Antônio, que bom que chegou, exclamou ela segurando as mãos do sacerdote. Estou tão nervosa e tão feliz ao mesmo tempo. Mal posso acreditar que finalmente chegou o dia. O padre forçou um sorriso, sentindo o peso do segredo que carregava. Mariana, minha querida, você está linda, disse ele, lutando para manter a compostura. Enquanto Mariana falava animadamente sobre seus planos para o futuro, Padre Antônio sentia-se cada vez mais dividido. Como poderia ele conduzir esta cerimônia sabendo o que sabia? Como poderia permitir que Mariana fizesse votos de amor eterno a um homem que, há apenas uma hora, estava nos braços de outra? A chegada de Ricardo à igreja só intensificou o conflito interno do padre. O noivo parecia composto, sorrindo e cumprimentando os convidados como se nada tivesse acontecido. Seus olhos, no entanto, evitavam os de Padre Antônio. À medida que a hora da cerimônia se aproximava, o dilema do padre se tornava cada vez mais urgente. Ele sabia que tinha uma decisão crucial a tomar, uma que poderia mudar para sempre a vida de Mariana, Ricardo e todos os presentes. Com o coração pesado e a mente em turbilhão, Padre Antônio se dirigiu à sacristia para seus momentos finais de preparação. Ajoelhou-se diante do crucifixo, buscando orientação divina. Senhor, sussurrou ele, mostre-me o caminho. Dê-me a força para fazer o que é certo, mesmo que seja doloroso. Enquanto os primeiros acordes da marcha nupcial começavam a soar, Padre Antônio se levantou, sua decisão tomada. Ele sabia que o que estava prestes a fazer mudaria o curso de muitas vidas, incluindo a sua própria. Mas também sabia que não poderia, em sã consciência, permitir que este casamento acontecesse sob o véu da mentira e da traição. Com passos firmes, ele caminhou em direção ao altar, pronto para enfrentar o que viria a seguir. O destino de Mariana, Ricardo e todos os presentes estava prestes a tomar um rumo inesperado. E Padre Antônio seria o catalisador dessa mudança. A Catedral da Sé estava repleta de convidados, todos vestidos elegantemente para celebrar a união de Mariana e Ricardo. O burburinho de conversas animadas preenchia o ar, misturando-se às notas suaves da música que ecoava pelo espaço sagrado. A expectativa era palpável, com olhares ansiosos voltados para a entrada principal, aguardando a chegada da noiva. Padre Antônio estava de pé no altar, seu semblante sério contrastando com a atmosfera festiva ao seu redor. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava a Bíblia, o peso de sua decisão pesando mais do que o livro sagrado. Ele observava Ricardo, que estava parado ao seu lado, sorrindo nervosamente para os convidados. O noivo parecia ter recuperado a compostura desde o encontro na rua, mas o padre podia perceber a tensão em seus ombros, o leve tremor em seu sorriso forçado. De repente, as portas da catedral se abriram e um silêncio reverente tomou conta do ambiente. Mariana surgiu radiante em seu vestido branco, um véu delicado emoldurando seu rosto iluminado pela felicidade. Ela começou sua caminhada pelo corredor central, cada passo a levando mais perto do que ela acreditava ser o início de sua vida de sonhos. Padre Antônio sentiu seu coração apertar. A visão de Mariana, tão cheia de esperança e amor, só reforçou sua convicção de que não poderia permitir que ela se casasse sem saber a verdade. Enquanto ela se aproximava do altar, o padre respirou fundo, reunindo toda a sua coragem. Quando Mariana finalmente chegou ao altar, entregando seu buquê à madrinha e virando-se para Ricardo com um sorriso deslumbrante, Padre Antônio deu um passo à frente.
Sua voz, normalmente firme e reconfortante, saiu trêmula quando ele começou a falar. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, ele disse, sua voz ecoando pela catedral. Estamos aqui hoje para celebrar a união de Mariana e Ricardo. Mas antes de prosseguirmos com esta cerimônia, há algo que preciso dizer. Um murmúrio de confusão percorreu a assembleia. Mariana olhou para o padre com uma expressão perplexa, enquanto Ricardo empalidecia visivelmente. O casamento, continuou o padre Antônio, sua voz ganhando força, é uma instituição sagrada, baseada no amor, respeito e, acima de tudo, na verdade. É meu dever, como servo de Deus e como alguém que se importa profundamente com vocês dois, garantir que esta união comece com honestidade. O silêncio na catedral era ensurdecedor. Todos os olhos estavam fixos no padre, alguns com curiosidade, outros com apreensão. Mariana, disse ele, virando-se para a noiva, cujo sorriso começava a vacilar. Você merece saber toda a verdade antes de fazer seus votos. Esta manhã, a caminho da igreja, eu testemunhei algo que não posso em boa consciência ignorar. Ricardo deu um passo à frente, seu rosto uma máscara de pânico. Padre, por favor, ele sussurrou urgentemente, mas Padre Antônio ergueu a mão silenciando-o. Vi Ricardo, o padre continuou, sua voz tremendo ligeiramente, em uma situação comprometedora com outra mulher. Ele estava traindo sua confiança, Mariana. Um ofego coletivo ecoou pela catedral. Mariana cambaleou para trás, como se tivesse sido atingida fisicamente pelas palavras do padre. Seu rosto, antes radiante de felicidade, agora estava pálido e contorcido em uma expressão de choque e dor. Não, ela sussurrou, sua voz mal audível. Não pode ser verdade. Ricardo, percebendo que sua farsa havia sido exposta, tentou se explicar. Mariana, meu amor, não é o que você está pensando. Foi um erro, um momento de fraqueza. Eu te amo. Você é a única para mim. Mas suas palavras pareciam vazias, ecoando sem sentido na catedral silenciosa. Mariana olhou para ele, seus olhos cheios de lágrimas e incredulidade. Como você pôde? Ela perguntou, sua voz quebrada pela emoção. No dia do nosso casamento, a confusão na igreja rapidamente se transformou em caos. Convidados começaram a se levantar, alguns gritando, outros tentando se aproximar do altar para entender melhor o que estava acontecendo. Os pais de Mariana correram para apoiar a filha, que parecia prestes a desabar. Padre Antônio permaneceu firme em seu lugar, seu coração partido pela dor que via nos olhos de Mariana, mas convicto de que havia feito a coisa certa. Ele observou enquanto a noiva, com as mãos trêmulas, retirava o véu e o jogava aos pés de Ricardo. Acabou, ela declarou, sua voz surpreendentemente firme, apesar das lágrimas que corriam por seu rosto. O casamento está cancelado. Com essas palavras, Mariana se virou e começou a caminhar rapidamente em direção à saída da igreja, seus pais a seguindo de perto. Ricardo tentou ir atrás dela, mas foi detido por alguns convidados indignados. A cena que se seguiu foi de puro caos. Convidados discutiam entre si, alguns defendendo Ricardo, outros expressando sua indignação. A família de Mariana exigia explicações, enquanto a família de Ricardo tentava acalmar os ânimos. Em meio à confusão, Padre Antônio se viu sendo abordado por vários convidados, alguns o elogiando por sua coragem, outros o condenando por ter arruinado o que deveria ser um dia feliz. Como o senhor pôde fazer isso, padre? Perguntou a mãe de Ricardo, com lágrimas nos olhos. Destruir o casamento do meu filho desse jeito? Padre Antônio olhou para ela com compaixão. Senhora, eu entendo sua dor, mas não poderia permitir que Mariana entrasse neste casamento sem conhecer toda a verdade. Ela merecia fazer essa escolha com todos os fatos em mãos. Enquanto a comoção continuava ao seu redor, o padre observou Ricardo sendo confrontado por vários convidados, sua expressão uma mistura de vergonha e desespero. O jovem que há pouco parecia tão confiante e feliz, agora estava encurralado, tentando se defender das acusações que vinham de todos os lados. Lentamente, a multidão começou a se dispersar. Alguns convidados saíram para procurar Mariana, outros ficaram para exigir explicações de Ricardo e sua família. A atmosfera festiva de momentos atrás
havia se dissipado completamente, substituída por uma nuvem pesada de decepção e tristeza. Padre Antônio permaneceu na igreja vazia muito depois que o último convidado havia partido. Ele se ajoelhou diante do altar, buscando conforto e orientação em oração. O eco de seus suspiros preenchia o espaço agora silencioso, enquanto ele refletia sobre os eventos do dia e suas consequências. Enquanto isso, do lado de fora da catedral, Mariana estava sentada nos degraus, ainda em seu vestido de noiva, cercada por suas amigas mais próximas e familiares. Seu rosto estava marcado pelas lágrimas, mas havia uma faísca de determinação em seus olhos. "O que vou fazer agora?" Ela murmurou mais para si mesma do que para os outros. Sua melhor amiga, Júlia, segurou sua mão firmemente. "Você vai seguir em frente, Mari. Você é forte, muito mais forte do que pensa. Isso vai passar e você vai superar." Mariana assentiu lentamente, respirando fundo. Ela olhou para a rua movimentada à sua frente, observando as pessoas passando, alheias ao drama que acabara de se desenrolar. Naquele momento, algo dentro dela se transformou. A dor ainda estava lá, intensa e pulsante, mas junto com ela nasceu uma determinação feroz. "Vocês têm razão", ela disse, sua voz ganhando força. "Isso não é o fim. É apenas um novo começo." Enquanto o sol começava a se pôr sobre São Paulo, lançando sombras longas sobre a Praça da Sé, Mariana se levantou, tirando os sapatos de salto alto. Com os pés descalços tocando o chão frio, ela sentiu uma conexão inesperada com a cidade ao seu redor, como se estivesse plantando raízes em um novo capítulo de sua vida. "Vamos para casa", ela disse para sua família. "Amanhã será um novo dia, e eu preciso decidir o que fazer a seguir." Enquanto o grupo se afastava da catedral, Padre Antônio os observava da porta. Seu coração estava pesado com a dor que havia causado, mas também sentiu uma pontada de esperança ao ver a postura determinada de Mariana. Ele sabia que o caminho à frente seria difícil para todos os envolvidos, mas tinha fé de que, de alguma forma, algo bom poderia surgir dessa situação dolorosa. À medida que a noite caía sobre a cidade, as luzes da Catedral da Sé se apagaram uma a uma. O dia que deveria ter sido de celebração havia se transformado em um marco de mudança na vida de muitas pessoas. E enquanto Mariana se afastava, carregando os cacos de seus sonhos despedaçados, uma nova jornada estava prestes a começar. Uma jornada de autodescoberta, perdão e, quem sabe, um amor verdadeiro e duradouro. O amanhecer chegou silenciosamente ao apartamento de Mariana, os primeiros raios de sol se infiltrando pelas frestas da cortina. Ela estava acordada, os olhos fixos no teto, repassando os eventos do dia anterior. O vestido de noiva, agora um doloroso lembrete, jazia abandonado em um canto do quarto. Mariana se levantou lentamente, sentindo o peso da realidade sobre seus ombros. Ela caminhou até a janela e abriu as cortinas, deixando a luz inundar o ambiente. A cidade já pulsava lá fora, indiferente ao seu drama pessoal. Por um momento, ela se sentiu insignificante diante da vastidão de São Paulo. O som do celular a tirou de seus pensamentos. Era Júlia, sua melhor amiga. "Mari, como você está?" A voz preocupada de Júlia ecoou pelo aparelho. Mariana hesitou antes de responder. "Estou sobrevivendo, Ju. Ainda parece um pesadelo." "Eu imagino", Júlia respondeu com simpatia. "Olha, eu e as meninas estávamos pensando, que tal a gente fazer uma viagem, sabe, para você arejar a cabeça?" A ideia de uma viagem fez Mariana pausar. Ela olhou ao redor do apartamento, repleto de lembranças de seu relacionamento com Ricardo. Cada canto parecia gritar o nome dele. "Sabe de uma coisa, Ju? Acho que é exatamente do que eu preciso", Mariana respondeu, sentindo uma fagulha de entusiasmo pela primeira vez desde o desastre na igreja. Nas horas seguintes, Mariana se viu em um turbilhão de atividades. Ela e suas amigas planejaram uma viagem improvisada pelo Brasil, começando pelo litoral de Santa Catarina. A ideia era simples: fugir da cidade, das fofocas, dos olhares de pena e da sombra constante do que poderia ter sido. Enquanto fazia as malas, Mariana se deparou com vários presentes de casamento que já haviam chegado.
Ela os encarou por um momento, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Então tomou uma decisão impulsiva. Alô, Padre Antônio? Ela disse ao telefone. Aqui é a Mariana. Eu tenho alguns presentes de casamento aqui. Gostaria de doá-los para a igreja, para quem precisa. Pode ser? A voz do padre soou surpresa, mas acolhedora. Claro, Mariana. É um gesto muito nobre da sua parte. Como você está se sentindo? Mariana respirou fundo. Estou indo, padre. Um dia de cada vez. Na verdade, eu vou viajar por um tempo. Preciso me encontrar, sabe? Entendo perfeitamente, respondeu o padre com gentileza. Que Deus a acompanhe nessa jornada, minha filha, e saiba que sempre terá um amigo aqui quando voltar. Após desligar, Mariana sentiu um peso sair de seus ombros. A decisão de doar os presentes parecia um primeiro passo para se libertar do passado. No dia seguinte, Mariana e suas amigas embarcaram em um ônibus rumo a Florianópolis. À medida que São Paulo ficava para trás, Mariana sentia uma mistura de apreensão e expectativa. Era como se estivesse deixando para trás não apenas a cidade, mas também uma versão de si mesma. A viagem foi longa, mas reconfortante. Entre conversas, risos e momentos de silêncio contemplativo, Mariana começou a sentir os primeiros sinais de cura. As paisagens, em constante mudança pela janela do ônibus, pareciam refletir as transformações que ela sabia que precisaria enfrentar. Ao chegarem em Florianópolis, o grupo foi direto para uma pousada à beira-mar na praia do Campeche. O som das ondas e o cheiro da maresia eram um bálsamo para a alma ferida de Mariana. Naquela primeira noite, sentada na areia com suas amigas, olhando para o vasto oceano, ela se permitiu chorar abertamente pela primeira vez desde o fatídico dia. Sabe, ela disse entre soluços, eu não estou chorando só pelo Ricardo. Estou chorando pela Mariana que eu era, pela vida que eu pensei que teria. É como se tudo tivesse desmoronado. Júlia a abraçou forte. Mari, você não perdeu só um noivo. Você ganhou a chance de redescobrir quem você é de verdade, sem as expectativas de ninguém. As palavras de Júlia ressoaram profundamente em Mariana. Nos dias que se seguiram, ela se dedicou a explorar não apenas as belezas naturais de Florianópolis, mas também os cantos inexplorados de sua própria personalidade. Uma manhã, enquanto caminhava sozinha pela praia, Mariana avistou um grupo praticando yoga ao nascer do sol. Impulsivamente, ela se juntou a eles. A sensação de seu corpo se movendo em sintonia com a natureza trouxe uma paz que ela não experimentava há muito tempo. Primeira vez? Perguntou uma mulher de meia idade ao seu lado após a aula. Mariana assentiu, sorrindo timidamente. Sim, nunca tinha feito antes. Foi libertador. A mulher, que se apresentou como Yara, sorriu de volta. Yoga não é apenas sobre o corpo, sabe? É sobre encontrar equilíbrio, sobre se reconectar consigo mesma. Aquelas palavras tocaram Mariana profundamente. Nos dias seguintes, ela voltou para mais aulas, cada sessão parecendo desatar um nó em seu coração. À noite, sentada na varanda da pousada, Mariana começou a escrever em um diário, algo que não fazia desde a adolescência. As palavras fluíam, às vezes em uma torrente de emoções, outras vezes em reflexões calmas sobre sua vida e seus sonhos. Uma semana se passou rapidamente. Mariana sentia que algo dentro dela estava mudando, crescendo. Ela ainda carregava a dor da traição, mas agora essa dor vinha acompanhada de uma determinação renovada. Na véspera de partirem para o próximo destino, Porto Alegre, Mariana decidiu fazer algo ousado. Ela entrou em um salão de beleza local e pediu para cortar o cabelo, que antes ia até a cintura. "Tem certeza?" perguntou a cabeleireira, hesitante. Mariana olhou para seu reflexo no espelho, vendo não apenas seu rosto, mas todas as versões de si mesma que havia sido ao longo dos anos. "Absoluta," ela respondeu com um sorriso confiante. Quando as mechas de cabelo começaram a cair, Mariana sentiu como se estivesse se libertando não apenas do cabelo longo, mas de expectativas e limitações que havia imposto a si mesma por tanto tempo. Ao sair do salão com um novo corte na altura dos ombros, Mariana se sentia leve, renovada. Suas amigas ficaram surpresas, mas encantadas com a transformação. "Uau, Mari!" exclamou Júlia. "Você está linda!
e parece diferente. Mas você, sabe? Mariana sorriu, passando a mão pelos cabelos curtos. É exatamente assim que eu me sinto, Ju. Mas eu... Naquela noite, o grupo decidiu comemorar a nova Mariana em um bar local à beira-mar. Entre risadas e conversas animadas, Mariana se pegou observando um grupo de músicos que tocava MPB no canto do estabelecimento. A melodia suave e as letras profundas pareciam falar diretamente com sua alma. Em um impulso, Mariana se levantou e caminhou até os músicos. Vocês conhecem o que é do Gonzaguinha? Ela perguntou timidamente. O violonista sorriu e começou a dedilhar os primeiros acordes da música. Encorajada pelos sorrisos de suas amigas, Mariana começou a cantar, sua voz inicialmente trêmula, mas ganhando força a cada verso. Eu fico com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita e é bonita. À medida que cantava, Mariana sentia como se cada palavra estivesse curando uma parte de seu coração partido. As pessoas no bar começaram a se virar para ouvi-la, alguns até se juntando ao coro no refrão. Quando a música terminou, o bar inteiro aplaudiu. Mariana, com lágrimas nos olhos, mas um sorriso radiante no rosto, fez uma pequena reverência. De volta à mesa, suas amigas a abraçaram emocionadas. Mari, isso foi incrível, disse Júlia. Eu nem sabia que você cantava assim. Mariana riu, surpresa consigo mesma. Nem eu. Acho que tinha me esquecido de muitas coisas sobre mim mesma. Aquela noite marcou uma virada na viagem de Mariana. Ela percebeu que esta jornada não era apenas sobre escapar da dor, mas sobre redescobrir quem ela era e quem poderia se tornar. Na manhã seguinte, enquanto o grupo se preparava para partir para Porto Alegre, Mariana olhou uma última vez para o mar de Florianópolis. Ela respirou fundo, sentindo o ar salgado encher seus pulmões. Obrigada. Ela sussurrou para o oceano, como se ele pudesse entendê-la, por me ajudar a começar de novo. Com um sorriso nos lábios e uma nova luz em seus olhos, Mariana se juntou às suas amigas, pronta para o próximo capítulo de sua jornada. O coração ainda carregava cicatrizes, mas agora também pulsava com uma esperança renovada e a promessa de novas possibilidades. Enquanto o ônibus partia rumo a Porto Alegre, Mariana olhou pela janela, vendo não apenas a paisagem que passava, mas o reflexo de uma mulher em transformação. Ela não sabia exatamente o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em muito tempo, estava ansiosa para descobrir. O ônibus serpenteava pelas estradas que ligavam Santa Catarina ao Rio Grande do Sul, e Mariana observava a paisagem em constante mudança pela janela. As planícies verdejantes e os campos ondulados pareciam refletir as transformações que ela mesma estava experimentando internamente. Chegando a Porto Alegre, o grupo de amigas se instalou em um charmoso hostel no bairro boêmio de Cidade Baixa. O lugar pulsava com uma energia jovem e criativa que imediatamente cativou Mariana. Meninas, que tal explorarmos um pouco a cidade hoje à noite? Sugeriu Júlia, sempre animada para novas aventuras. Mariana, que normalmente teria hesitado, surpreendeu a todas com seu entusiasmo. Ótima ideia! Ouvi falar que tem uns bares incríveis por aqui. A noite em Porto Alegre foi uma revelação para Mariana. Elas vagaram pelas ruas repletas de bares e cafés, a música escapando pelas portas abertas e misturando-se ao burburinho das conversas. Em um pequeno pub, elas se depararam com uma roda de choro, a melancolia doce do cavaquinho e do violão tocando algo profundo em Mariana. Enquanto saboreava um chopp gelado, Mariana se viu em uma conversa animada com um grupo de estudantes locais. Eles falavam sobre arte, música e sonhos para o futuro. Era a primeira vez desde o desastre do casamento que ela se sentia verdadeiramente presente, engajada no momento, sem o peso constante do passado. "Você é arquiteta?" perguntou Lucas, um dos estudantes, os olhos brilhando de interesse. "Que incrível! Estamos justamente discutindo sobre urbanismo sustentável." Mariana se surpreendeu ao se ver mergulhando na conversa com entusiasmo. Ela falou sobre seus projetos passados, suas ideias para cidades mais verdes e habitáveis. À medida que falava, sentia uma paixão reacendendo dentro de si, uma que havia sido ofuscada pelos preparativos do casamento e o trauma recente. "Sabe",
ela disse mais para si mesma do que para os outros. Acho que me perdi um pouco nos últimos tempos. Esqueci o quanto amo o que faço. Júlia, que observava a cena com um sorriso, se inclinou para sussurrar. É bom te ver assim, Mari. Seus olhos estão brilhando de novo. Nos dias que se seguiram em Porto Alegre, Mariana se viu redescobrindo não apenas a cidade, mas a si mesma. Ela visitou exposições de arte contemporânea no Santander Cultural. Perdeu-se entre os livros da histórica Livraria do Globo e passou horas admirando a arquitetura eclética do centro histórico. Uma tarde, enquanto caminhava pelo Parque Farroupilha, Mariana avistou um grupo de pessoas praticando Tai Chi Chuan. Lembrou-se da experiência positiva com yoga em Florianópolis e decidiu se juntar a eles. O instrutor, um senhor de meia-idade chamado Antônio, a recebeu com um sorriso gentil. Primeira vez? Não se preocupe, apenas siga o fluxo. Mariana se surpreendeu com a graciosidade dos movimentos lentos e controlados. À medida que seu corpo fluía de uma posição para outra, ela sentia uma calma se espalhando por seu ser. Era como se cada movimento estivesse alinhando não apenas seu corpo, mas também sua mente e espírito. Ao final da prática, Antônio se aproximou dela. Você tem um dom natural para isso, ele comentou. Já pensou em praticar regularmente? Mariana sorriu, uma ideia se formando em sua mente. Na verdade, estou viajando agora. Mas quando voltar para São Paulo, definitivamente vou procurar um lugar para praticar. Naquela noite, deitada em sua cama no hostel, Mariana refletiu sobre como sua vida estava tomando rumos inesperados. Há apenas algumas semanas, ela estava prestes a se casar, seu futuro aparentemente traçado. Agora, aqui estava ela, redescobrindo paixões antigas e encontrando novas. Na manhã seguinte, Mariana surpreendeu suas amigas com uma proposta ousada. E se a gente estendesse essa viagem? Podíamos ir até o Nordeste, que tal? As meninas se entreolharam, surpresas, mas animadas com a ideia. Mari, você tem certeza? Perguntou Júlia, um sorriso se formando em seus lábios. E o trabalho? Mariana respirou fundo, sentindo uma onda de convicção a invadir. Vou ligar para o escritório e pedir uma licença prolongada. Se não for possível, bem, talvez seja a hora de buscar novos desafios de qualquer forma. A decisão de estender a viagem trouxe uma nova energia ao grupo. Elas passaram o dia planejando roteiros, pesquisando destinos e discutindo possibilidades. Mariana sentia uma excitação que não experimentava há anos. Era como se cada novo destino representasse uma nova versão de si mesma a ser descoberta. Antes de partirem de Porto Alegre, Mariana fez 2 ligações importantes. A primeira foi para seu chefe em São Paulo. Olá, Dr. Carlos, ela disse, respirando fundo para acalmar os nervos. Eu sei que é um pedido incomum, mas gostaria de saber se posso estender minha licença por mais algumas semanas. Para sua surpresa, Dr. Carlos foi compreensivo. Mariana, depois de tudo o que você passou, acho que merece esse tempo para si mesma. Tome o tempo que precisar. Seu talento será bem-vindo quando voltar. A segunda ligação foi para seus pais. Sua mãe atendeu, a preocupação evidente em sua voz. Filha, como você está? Estamos tão preocupados. Mariana sorriu, sentindo uma onda de afeto. Estou bem, mãe. Na verdade, estou melhor do que estive em muito tempo. Decidi estender minha viagem, explorar um pouco mais o Brasil. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Então, para a surpresa de Mariana, sua mãe disse: Acho uma ótima ideia, querida. Você merece se redescobrir, encontrar sua felicidade. Com as bênçãos de seu chefe e de sua família, Mariana se sentiu pronta para a próxima etapa de sua jornada. Na véspera de sua partida para Salvador, ela decidiu fazer algo especial. Levou suas amigas a um pequeno restaurante à beira do Guaíba para assistir ao pôr do sol. Enquanto o céu se tingia de tons de laranja e rosa, refletindo nas águas calmas do rio, Mariana ergueu sua taça em um brinde. A nova vida que estamos construindo, ela disse, sua voz cheia de emoção. E a vocês, minhas amigas, por estarem ao meu lado nessa jornada. As taças tilintaram e, por um momento, tudo pareceu perfeito. Mariana olhou para o horizonte, onde o sol mergulhava nas águas do Guaíba. Ela não sabia o que o futuro reservava,
mas pela primeira vez em muito tempo, estava ansiosa para descobrir. Na manhã seguinte, enquanto embarcavam no ônibus para Salvador, Mariana lançou um último olhar para Porto Alegre. A cidade havia sido mais do que apenas um destino turístico. Foi um marco em sua jornada de autodescoberta. Obrigada, ela sussurrou, não apenas para a cidade, mas para todas as experiências e pessoas que havia encontrado ali. O ônibus partiu, levando Mariana e suas amigas em direção a novos horizontes. À medida que a paisagem mudava, Mariana sentia que estava não apenas viajando através do Brasil, mas através de si mesma, desbravando territórios inexplorados de sua própria identidade. Com o coração cheio de expectativa e os olhos brilhando de entusiasmo, Mariana se acomodou em seu assento, pronta para o próximo capítulo de sua aventura. O Nordeste aguardava, com suas praias ensolaradas, sua cultura vibrante e, quem sabe, novas revelações sobre quem Mariana estava se tornando. Enquanto o ônibus seguia pela estrada, Mariana pegou seu diário e começou a escrever. As palavras fluíam facilmente, capturando não apenas os eventos dos últimos dias, mas os sentimentos e reflexões que borbulhavam dentro dela. Querido diário, ela escreveu, quem diria que uma viagem que começou como fuga se transformaria em uma jornada de autodescoberta? Cada quilômetro percorrido parece me levar mais perto de mim mesma. Não sei o que Salvador reserva, mas estou aberta a todas as possibilidades. A Mariana que embarcou nessa viagem não é mais a mesma, e mal posso esperar para descobrir quem serei ao final dela. Com um sorriso nos lábios, ela fechou o diário e olhou pela janela. A estrada se estendia à sua frente, um convite aberto para novas aventuras e descobertas. O ônibus chegou a Salvador nas primeiras horas da manhã, quando o sol ainda estava nascendo sobre a Baía de Todos os Santos. Mariana e suas amigas desceram do veículo, sentindo imediatamente o calor úmido e a brisa salgada do mar. O ar vibrava com uma energia diferente, mais intensa e acolhedora ao mesmo tempo. "Bem-vindas à Bahia, minhas flores!" exclamou um taxista sorridente, ajudando-as com as malas. "Vocês vão se apaixonar por essa terra." Mariana sorriu, sentindo-se instantaneamente cativada pelo sotaque melodioso e pela hospitalidade calorosa. Elas se hospedaram em uma pousada charmosa no coração do Pelourinho, o centro histórico de Salvador. As ruas de paralelepípedos, as fachadas coloridas dos casarões coloniais e o som distante de tambores criavam uma atmosfera mágica. Ansiosa para explorar, Mariana convenceu as amigas a saírem logo após deixarem as malas. Elas vagaram pelas ruas estreitas, maravilhando-se com a arquitetura preservada e os detalhes intrincados das igrejas barrocas. Em uma praça movimentada, elas se depararam com um grupo de capoeiristas se apresentando. Mariana ficou hipnotizada pelos movimentos fluidos, quase dançantes, dos lutadores. A música ritmada do berimbau e dos atabaques parecia pulsar através dela. "Quer tentar, moça?" perguntou um dos capoeiristas, notando o interesse de Mariana. Ela hesitou por um momento, mas então, lembrando-se de sua promessa de abraçar novas experiências, aceitou o convite com um sorriso. Os próximos minutos foram uma mistura de risos e tentativas desajeitadas de imitar os movimentos graciosos dos capoeiristas. Mariana se surpreendeu com o quão livre e leve se sentia, movendo seu corpo ao ritmo da música. "Você tem jeito, viu?" comentou o instrutor Mestre Zé ao final da breve aula improvisada. "Se ficar por aqui mais tempo, apareça nas nossas aulas." Mariana agradeceu, sentindo-se energizada e conectada com a cultura local de uma forma que nunca imaginara possível. À medida que os dias passavam, Salvador revelava suas muitas facetas a Mariana e suas amigas. Elas exploraram as praias de areias douradas, mergulharam nas águas mornas do Atlântico e se deliciaram com a culinária baiana. Uma tarde, durante um passeio pelo mercado modelo, Mariana se viu atraída por uma barraca de acarajés. A vendedora, uma senhora de sorriso caloroso vestida de baiana, convidou-a a experimentar. "Vai, minha filha, prova um pouquinho desse dendê que é pura energia." Mariana mordeu o acarajé e uma explosão de sabores tomou conta de seu paladar. O contraste entre o bolinho frito crocante e o recheio cremoso, o calor do vatapá e a frescura do camarão,
criavam uma sinfonia de gostos em sua boca. "Nossa, isso é incrível!" exclamou ela, os olhos arregalados de surpresa e prazer. A baiana riu satisfeita. "É o axé da Bahia, minha linda. Alimenta o corpo e a alma." Aquela pequena interação ficou gravada na memória de Mariana. Havia algo na forma como a baiana falava de sua comida, com tanto orgulho e alegria, que a tocou profundamente. Era um lembrete de como a paixão podia transformar algo simples em extraordinário. Uma noite, o grupo decidiu assistir a uma apresentação do Balé Folclórico da Bahia. O espetáculo era uma celebração vibrante da cultura afro-brasileira, com danças que contavam histórias de resistência, fé e alegria. Mariana se viu completamente absorta na performance. As danças dos orixás, em particular, a fascinaram. Havia uma força e uma graça nos movimentos dos dançarinos que parecia transcender o físico e tocar algo espiritual. Após o espetáculo, enquanto caminhavam de volta à pousada, Mariana compartilhou seus pensamentos com as amigas. "Sabem, ver aquelas danças me fez pensar. Cada um daqueles movimentos conta uma história, carrega um significado profundo. É como se através da dança eles mantivessem viva toda uma cultura, toda uma forma de ver o mundo." Júlia sorriu, notando o brilho nos olhos da amiga. "É incrível como você está aberta a absorver tudo isso, Mari. Você parece diferente, mais viva, sabe?" Mariana assentiu, sentindo a verdade nas palavras da amiga. "É como se cada experiência aqui estivesse me ajudando a me reconectar comigo mesma, sabe? Com partes de mim que eu nem sabia que existiam." Nos dias que se seguiram, Mariana se entregou completamente à experiência de Salvador. Ela participou de uma aula de percussão, aprendendo os ritmos básicos do samba reggae. Visitou terreiros de candomblé, fascinada pela riqueza espiritual e cultural das tradições afro-brasileiras. Uma tarde, enquanto caminhava sozinha pelo Pelourinho, Mariana se deparou com uma pequena galeria de arte. As pinturas expostas na vitrine a atraíram imediatamente. Eram obras vibrantes, cheias de cor e movimento, retratando cenas da vida cotidiana de Salvador. Dentro da galeria, ela conheceu Yolanda, a artista por trás das obras. Uma mulher de meia-idade com olhos brilhantes e mãos manchadas de tinta. "O que você vê quando olha para essas pinturas?" perguntou Yolanda, notando o interesse genuíno de Mariana. Mariana observou atentamente um quadro que mostrava uma cena de rua do Pelourinho. "Vejo vida, movimento. É como se cada pincelada capturasse não apenas a imagem, mas a energia do lugar." Yolanda sorriu satisfeita. "Exatamente. A arte não é apenas sobre reproduzir o que vemos, mas sobre capturar a essência, o sentimento do momento." As duas se envolveram em uma longa conversa sobre arte, criatividade e a busca pela autenticidade. Mariana compartilhou um pouco de sua história, sua formação em arquitetura e sua jornada atual de autodescoberta. "Sabe, Mariana", disse Yolanda, seus olhos brilhando com sabedoria, "às vezes precisamos nos perder para nos encontrar de verdade. Cada experiência, cada lugar novo, cada pessoa que conhecemos, tudo isso se torna parte de quem somos. A vida é uma grande tela em branco, e nós somos os artistas." As palavras de Yolanda ressoaram profundamente em Mariana. Ela saiu da galeria com uma nova perspectiva, não apenas sobre arte, mas sobre sua própria jornada. Naquela noite, sentada na varanda da pousada, Mariana pegou seu diário e começou a desenhar. Não eram projetos arquitetônicos meticulosos como estava acostumada, mas esboços livres e expressivos das cenas que havia presenciado em Salvador. As linhas fluíam naturalmente, capturando não apenas as formas, mas as emoções e sensações que a cidade havia despertado nela. Enquanto desenhava, Mariana percebeu que estava criando não apenas um registro visual de sua viagem, mas um mapa de sua própria transformação interna. Cada traço no papel era um reflexo de uma nova faceta de si mesma que estava descobrindo. "Quem diria?", ela murmurou para si mesma, um sorriso brincando em seus lábios, "que eu encontraria tanto de mim mesma tão longe de casa." O som distante de tambores e o cheiro de dendê no ar lembraram Mariana de onde estava. Salvador, com suas cores vibrantes, seus sabores intensos e sua energia contagiante,
havia se tornado mais do que apenas um destino em sua viagem. Era um capítulo crucial em sua jornada de autodescoberta. Fechando seu diário, Mariana olhou para o céu estrelado sobre a Baía de Todos os Santos. O futuro, que antes parecia tão incerto e assustador, agora brilhava com possibilidades infinitas. Ela não sabia exatamente o que o amanhã traria, mas pela primeira vez em muito tempo, estava genuinamente animada para descobrir. Com o coração cheio de gratidão e os olhos brilhando de expectativa, Mariana se preparou para dormir, ansiosa pelas novas aventuras que o próximo dia na Bahia traria. Sua jornada estava longe de terminar, mas ela já podia sentir as sementes de uma nova Mariana começando a florescer. O sol mal havia nascido quando Mariana acordou, sentindo-se revigorada e cheia de energia. Ela decidiu fazer uma caminhada matinal pela praia do Porto da Barra, aproveitando a tranquilidade das primeiras horas do dia. Enquanto caminhava pela areia ainda fresca, observando os pescadores preparando seus barcos e os primeiros banhistas chegando, Mariana refletia sobre como sua vida havia mudado nas últimas semanas. De repente, uma ideia ousada começou a se formar em sua mente. Ela pegou seu celular e, sem pensar duas vezes, ligou para seu chefe em São Paulo. Dr. Carlos, desculpe ligar tão cedo, mas eu tive uma ideia e queria compartilhar com o senhor, disse ela, a voz tremendo levemente de excitação. Mariana, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele preocupado. Na verdade, aconteceu sim. Helder, eu redescobri minha paixão pela arquitetura, mas de uma forma totalmente nova. O que o senhor acharia se eu propusesse um projeto de revitalização urbana inspirado nas cores e na cultura da Bahia? Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. E então Dr. Carlos respondeu com entusiasmo. Isso soa fascinante, Mariana. Conte-me mais sobre essa ideia. Nos próximos minutos, Mariana explicou sua visão de um projeto que combinaria elementos da arquitetura colonial com técnicas modernas de sustentabilidade, tudo incorporando as vibrantes cores e a rica herança cultural de Salvador. Ela falou sobre criar espaços comunitários que promovessem a interação social, inspirados nas praças animadas do Pelourinho. Sabe, Mariana, disse Dr. Carlos quando ela terminou, acho que essa viagem foi exatamente o que você precisava. Sua paixão, sua criatividade, é como se tivesse renascido. Quando voltar, vamos discutir como podemos transformar essa ideia em realidade. Emocionada e inspirada, Mariana desligou o telefone e olhou para o horizonte, onde o sol já brilhava intensamente sobre o mar. Ela sentiu uma onda de gratidão por tudo o que havia experimentado até ali e uma crescente expectativa pelo que ainda estava por vir. De volta à pousada, Mariana compartilhou as novidades com suas amigas durante o café da manhã. Meninas, acho que encontrei um novo propósito para minha carreira, exclamou ela, os olhos brilhando de entusiasmo. Júlia sorriu, claramente feliz pela amiga. Mari, é incrível ver como você mudou desde que saímos de São Paulo. É como se tivesse encontrado uma versão mais autêntica de si mesma. As palavras de Júlia fizeram Mariana refletir. Era verdade. Ela se sentia mais autêntica, mais conectada consigo mesma do que jamais estivera. A dor da traição e do casamento cancelado, que antes parecia insuportável, agora era apenas uma lembrança distante, uma experiência que a havia levado a este momento de autodescoberta. Nos dias que se seguiram, Mariana mergulhou de cabeça em seu novo projeto. Ela passava horas explorando diferentes bairros de Salvador, fotografando detalhes arquitetônicos, conversando com moradores locais e fazendo esboços em seu caderno. Sua paixão pela arquitetura, que havia ficado adormecida por tanto tempo, agora queimava mais forte do que nunca. Uma tarde, enquanto desenhava na Praça da Sé, Mariana foi abordada por um senhor de idade, que se apresentou como professor Gilberto, da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. Perdoe-me a intromissão, disse ele com um sorriso gentil, mas não pude deixar de notar seus desenhos. Você tem um olhar único para nossa arquitetura. Mariana, lisonjeada, compartilhou com ele sua ideia de projeto. O professor ouviu atentamente, fazendo perguntas perspicazes e oferecendo insights valiosos. Sabe, minha jovem,
disse ele ao final da conversa. Estamos sempre procurando profissionais apaixonados para dar palestras em nossa faculdade. Gostaria de compartilhar suas ideias com nossos alunos antes de voltar para São Paulo? A oportunidade pegou Mariana de surpresa, mas ela não hesitou em aceitar. Nos dias que se seguiram, ela se preparou fervorosamente para a palestra, reunindo suas anotações, fotos e esboços. Na noite da apresentação, Mariana estava nervosa, mas estranhamente confiante. Quando subiu ao palco do auditório lotado, sentiu uma calma se apoderar dela. Começou a falar, e as palavras fluíram naturalmente. Ela compartilhou não apenas suas ideias sobre arquitetura e urbanismo, mas também sua jornada pessoal de redescobrimento. A arquitetura não é apenas sobre construir estruturas, concluiu ela. É sobre criar espaços que reflitam e nutram a alma de uma comunidade. É sobre honrar o passado enquanto abraçamos o futuro. A resposta da plateia foi avassaladora. Estudantes e professores alike a cercaram após a palestra, fazendo perguntas, oferecendo ideias e contatos. Mariana se viu envolvida em discussões apaixonadas sobre o futuro da arquitetura brasileira e o papel do arquiteto na sociedade. Naquela noite, deitada em sua cama na pousada, Mariana mal conseguia dormir de tanta empolgação. Ela pegou seu diário e começou a escrever. Querido diário, quem diria que uma viagem que começou como uma fuga se transformaria em uma jornada de redescoberta profissional? Sinto que encontrei não apenas uma nova direção para minha carreira, mas um novo propósito. A dor que me trouxe até aqui parece tão distante agora. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou exatamente onde deveria estar. Os dias em Salvador voaram, cheios de novas experiências, ideias e conexões. Quando chegou a hora de partir, Mariana sentiu uma mistura de tristeza e expectativa. Tristeza por deixar um lugar que havia se tornado tão especial, mas expectativa pelo futuro que a aguardava. Na manhã da partida, Mariana fez um último passeio pelo Pelourinho. Parou em frente à igreja de São Francisco, admirando sua fachada barroca ornamentada. Foi então que notou um grupo de turistas tentando tirar fotos, mas claramente frustrados com o reflexo do sol em suas lentes. Observando a cena, Mariana teve um lampejo de inspiração. Ela se lembrou de todas as vezes que havia enfrentado o mesmo problema ao fotografar edifícios para seus projetos. E se houvesse uma solução simples para isso? Pensou ela, enquanto embarcava no ônibus com suas amigas, rumo ao próximo destino de sua viagem. A ideia continuava a fervilhar em sua mente. Um acessório para câmeras e celulares que pudesse eliminar reflexos indesejados. Poderia ser algo revolucionário para fotógrafos, arquitetos e turistas alike. Meninas, disse ela, virando-se para Júlia e as outras. Acho que tive uma ideia maluca. O que vocês acham de... E assim, enquanto o ônibus deixava Salvador para trás, Mariana se viu no limiar de mais uma nova aventura. Sua jornada de autodescoberta havia não apenas curado seu coração partido, mas aberto portas para possibilidades que ela jamais teria imaginado. Com o coração cheio de gratidão pela experiência em Salvador e os olhos brilhando de expectativa pelo que estava por vir, Mariana se acomodou em seu assento. O Nordeste brasileiro ainda tinha muito a oferecer, e ela mal podia esperar para ver que outras surpresas e inspirações o destino lhe reservava. O ônibus serpenteava pelas estradas do litoral nordestino, levando Mariana e suas amigas em direção a Recife. A paisagem mudava gradualmente, mas a excitação de Mariana permanecia constante. Sua mente oscilava entre reflexões sobre sua transformação pessoal e ideias para seu novo projeto de acessório para câmeras. Chegando a Recife, o grupo se hospedou em uma pousada charmosa em Boa Viagem, com vista para o mar. A cidade, com sua mistura única de modernidade e história, imediatamente cativou Mariana. Ela se viu fascinada pela arquitetura eclética, que ia desde casarões coloniais até arranha-céus contemporâneos. Na manhã seguinte, ansiosa para explorar, Mariana convenceu suas amigas a fazerem um tour pelo centro histórico. Enquanto caminhavam pelas ruas de paralelepípedos de Recife antigo, Mariana não conseguia conter seu entusiasmo, tirando fotos e fazendo anotações frenéticas em seu caderno. Foi durante essa caminhada que o destino decidiu intervir de forma inesperada.
Ao virar uma esquina, distraída com suas anotações, Mariana colidiu com alguém. Seus pertences se espalharam pelo chão, misturando-se aos da outra pessoa. "Me desculpe!" exclamaram os dois em uníssono. Mariana olhou para cima e se deparou com um par de olhos verdes acolhedores. O homem, que aparentava ter cerca de 35 anos, sorriu gentilmente enquanto a ajudava a recolher suas coisas. "Parece que você está tão encantada com a cidade quanto eu", ele comentou, notando o caderno cheio de esboços de Mariana. "Ah, sim", respondeu ela, um pouco sem graça. "Sou arquiteta e estou fascinada com a mistura de estilos aqui." "Que coincidência!", exclamou ele. "Sou engenheiro e estou aqui para um congresso sobre inovações em construção sustentável." Os dois se apresentaram. O nome dele era Pedro, e logo descobriram que tinham muito em comum, além de seu interesse por arquitetura e engenharia. "Olha", disse Pedro, "eu sei que isso pode parecer um pouco precipitado, mas que tal tomarmos um café? Adoraria ouvir mais sobre suas impressões da cidade." Mariana hesitou por um momento. Normalmente ela teria declinado educadamente, ainda cautelosa após sua experiência passada. Mas algo em Pedro, talvez a genuína curiosidade em seus olhos ou a forma despretensiosa como sorria, a fez reconsiderar. "Por que não?", respondeu ela, surpreendendo a si mesma e suas amigas. Júlia lançou um olhar significativo para Mariana, uma mistura de surpresa e aprovação. "Vamos explorar o mercado de São José", disse ela. "Nos encontramos mais tarde na pousada, ok?" Mariana assentiu, sentindo uma mistura de nervosismo e excitação que não experimentava há muito tempo. Pedro a levou a um pequeno café charmoso, escondido em uma rua lateral. O lugar tinha um ar acolhedor, com estantes de livros cobrindo as paredes e o aroma de café recém-moído preenchendo o ar. À medida que conversavam, Mariana se surpreendeu com a facilidade com que as palavras fluíam entre eles. Ela compartilhou sua jornada recente, desde o casamento cancelado até sua redescoberta profissional em Salvador. Pedro ouviu atentamente, oferecendo palavras de compreensão e encorajamento. "Sabe", disse ele, após Mariana mencionar sua ideia para o acessório de câmera, "isso me lembra um projeto em que trabalhei há alguns anos. Estávamos desenvolvendo materiais anti-reflexo para painéis solares. Talvez possamos adaptar algo semelhante para sua ideia." Os olhos de Mariana se iluminaram. "Sério? Isso seria incrível. Eu nem tinha pensado nessa possibilidade." As horas voaram enquanto eles discutiam ideias, compartilhavam experiências e riam de piadas ruins sobre arquitetura. Mariana se pegou pensando em como era refrescante ter uma conversa tão estimulante e descontraída ao mesmo tempo. Quando finalmente olharam para o relógio, perceberam que haviam passado a tarde inteira conversando. "Nossa, o tempo voou!", exclamou Mariana, surpresa. Pedro sorriu um pouco tímido. "Pois é, olha, eu sei que você está viajando com suas amigas, mas será que poderíamos nos encontrar de novo antes de você partir? Adoraria continuar nossa conversa e, quem sabe, explorar um pouco mais da cidade juntos." Mariana sentiu seu coração acelerar. Havia algo em Pedro, sua gentileza, sua inteligência, a forma como a fazia se sentir ao mesmo tempo confortável e animada, que a intrigava profundamente. "Eu adoraria", respondeu ela, surpreendendo-se mais uma vez com sua própria ousadia. Nos dias que se seguiram, Mariana dividiu seu tempo entre explorar Recife com suas amigas e encontros com Pedro. Juntos, eles visitaram o Instituto Ricardo Brennand, maravilhando-se com a coleção de arte e a arquitetura do castelo. Passearam pelas ruas coloridas de Olinda, discutindo a preservação histórica e sonhando com projetos futuros. Em cada encontro, Mariana sentia algo crescendo dentro dela. Não era apenas atração física, embora certamente houvesse uma faísca entre eles. Era uma conexão mais profunda, baseada em interesses compartilhados, respeito mútuo e uma genuína apreciação um pelo outro. Uma noite, sentados à beira-mar em Boa Viagem, observando o pôr do sol, Pedro segurou a mão de Mariana gentilmente. "Sabe", disse ele, sua voz suave, "nunca acreditei muito em destino ou coincidências. Mas conhecer você, bem, isso me faz questionar muitas coisas." Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela olhou para Pedro, vendo nele não apenas um homem atraente e inteligente,
mas alguém que a entendia de uma forma que poucos haviam conseguido. Eu sei o que quer dizer, respondeu ela, apertando levemente a mão dele. É como se todo o caminho que percorri até aqui tivesse me levado a este momento. Naquela noite, enquanto escrevia em seu diário, Mariana refletiu sobre como sua vida havia mudado nas últimas semanas. De um coração partido e sonhos despedaçados, ela havia encontrado não apenas uma nova direção profissional, mas também a possibilidade de um novo amor. Querido diário, ela escreveu, quem diria que uma colisão acidental em uma rua de Recife poderia mudar tudo? Pedro é diferente. Ele me faz querer ser a melhor versão de mim mesma. Me faz acreditar que é possível construir algo sólido, baseado em confiança e respeito mútuo. Não sei onde isso vai dar, mas pela primeira vez em muito tempo, estou verdadeiramente animada para descobrir. Enquanto fechava o diário, Mariana olhou pela janela do quarto, observando as luzes da cidade refletidas no mar. Seu coração estava cheio de esperança e possibilidades. O futuro que antes parecia tão incerto, agora brilhava com promessas de novas aventuras, tanto pessoais quanto profissionais. Com um sorriso nos lábios, Mariana se deitou, ansiosa pelo que o novo dia traria. Sua jornada de autodescoberta havia tomado um rumo inesperado, mas maravilhoso, e ela mal podia esperar para ver onde esse novo caminho a levaria. Os últimos dias em Recife passaram como um turbilhão para Mariana. Entre passeios pela cidade com suas amigas e momentos especiais com Pedro, ela mal teve tempo para processar todas as mudanças em sua vida. Chegou o momento da despedida, e Mariana se viu dividida entre a tristeza de partir e a empolgação pelo futuro. Não é um adeus, disse Pedro, segurando suas mãos no aeroporto. É só um até logo. Eles trocaram números e promessas de manter contato. Mariana embarcou no avião de volta a São Paulo com o coração cheio de esperança e a mente fervilhando de ideias. De volta à rotina em São Paulo, Mariana mergulhou de cabeça em seu novo projeto. As semanas se passaram rapidamente, preenchidas com reuniões, pesquisas e desenvolvimento de protótipos para seu acessório de câmera anti-reflexo. Pedro se tornou uma presença constante em sua vida, mesmo à distância. Trocavam mensagens diariamente, compartilhando não apenas sobre o progresso do projeto, mas também sobre suas vidas, sonhos e medos. 3 meses após seu retorno, Mariana estava pronta para apresentar seu protótipo à equipe de desenvolvimento da empresa. Nervosa, mas confiante, ela entrou na sala de reuniões. Senhoras e senhores, começou ela, gostaria de apresentar o Clearview, um acessório revolucionário que eliminará reflexos indesejados em fotografias e filmagens. A apresentação foi um sucesso retumbante. Doutor, Carlos, seu chefe, estava radiante. Mariana, isso é brilhante. Vamos iniciar a produção imediatamente. Naquela noite, enquanto comemorava com suas amigas, Mariana recebeu uma ligação inesperada. Mari, é o Pedro. Tenho uma notícia. Consegui uma transferência para São Paulo. O coração de Mariana disparou. Sério? Isso é maravilhoso. Nas semanas que se seguiram, a vida de Mariana se transformou mais uma vez. O Clearview foi lançado no mercado com grande sucesso. Pedro se mudou para São Paulo e eles começaram a construir algo juntos, um relacionamento baseado em confiança, respeito mútuo e paixões compartilhadas. Um ano após o fatídico dia em que seu casamento foi cancelado, Mariana se encontrava em um lugar completamente diferente. Profissionalmente realizada, emocionalmente plena e genuinamente feliz. Numa tarde ensolarada, caminhando de mãos dadas com Pedro no Parque Ibirapuera, Mariana refletiu sobre sua jornada. Sabe, ela disse sorrindo para Pedro, se alguém tivesse me dito há 1 ano que aquele dia terrível me levaria a tudo isso, eu nunca teria acreditado. Pedro a abraçou carinhosamente. Às vezes, os finais são apenas novos começos disfarçados. Mariana assentiu, seu coração transbordando de gratidão e amor. Ela havia percorrido um longo caminho, enfrentado seus medos, redescoberto suas paixões e, no processo, encontrado uma versão mais forte e autêntica de si mesma. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Mariana e Pedro discutiam animadamente sobre projetos futuros, sonhos compartilhados
e a promessa de muitas aventuras por vir. O futuro, que uma vez parecera tão incerto, agora brilhava com infinitas possibilidades. E assim, com o coração cheio e um sorriso nos lábios, Mariana abraçou seu novo começo, grata por cada passo da jornada que a trouxe até ali.